Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. O tema da nossa lição é a culpa humana e a graça de Deus. Nós vamos começar a ver hoje o tratamento adequado para a culpa e os culpados. Como deve ser feita o tratamento para tirar do nosso coração e da nossa mente, do nosso interior, a culpa, e também tratar os sintomas que nos fazem autocondenar como culpados. Como tratar isso? Buscando o arrependimento, o perdão, a dedicação. Qual deve ser o nosso relacionamento com as outras pessoas? Então nós vamos ver um pouco sobre isso com relação a como tratar o tratamento adequado para a culpa e para os culpados. Primeira coisa, irmãos, que precisamos ter em mente, que Deus não espera de nós perfeição. Ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas qualidades. Todos nós tomamos decisões certas e tomamos decisões erradas. A diferença está em como nós aceitamos as consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, muitas das vezes, as decisões que nós tomamos ou atos que fazemos trazem consequências. E isso nos dá o sentimento de culpa. Nos sentimos culpados e temos que olhar e ver isso em nossa vida. Então, Deus não espera de nós perfeição. Por quê? No Salmo de número 103, verso 14, ele fala: pois Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele nos criou e sabe que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. Por isso que ele não espera de nós perfeição. Entretanto, isso não pode nos dar cobertura para fazermos o que queremos. Nós também temos que entender que Deus, ele espera de nós comprometimento. Comprometimento com a vontade, com a verdade, com ele, com a palavra dele. Então ele espera este comprometimento. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você está vendo que Paulo está dizendo para nós, nos aconselhamos que nós temos que apresentar a nossa vida como cultos agradável ao Senhor. Tudo que pensamos, tudo que falamos, ou todos os nossos atos devem ser agradáveis ao Senhor. Entretanto, ele diz que nós não podemos nos conformar com este século. Ou seja, nós não podemos viver da maneira que o mundo está vivendo, como este século está vivendo. Mas, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformar a nossa mente, renovar a nossa mente por meio da palavra, da oração, da mensagem bíblica, do ouvir belas palavras de vida, e só Jesus tem belas palavras de vida. Então nós vamos renovar a nossa mente com a finalidade de experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele não quer perfeição, mas ele quer comprometimento com a vontade dele. E a vontade dele é que nós apresentemos o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração como um culto agradável ao Senhor, vivendo a bondade, a retidão, a fidelidade, não vivendo como este século, mas transformando a nossa mente e experimentando a vontade dele em todos os momentos. Mas, queridos, nós vamos ver também que Deus, ele é compassivo. Então você vê, aqui ele diz, ele não espera de nós perfeição,
Ele espera comprometimento. Por quê? Porque Ele é um Deus compassivo. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, o texto diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo Cristo pelos injustos, nós, para conduzir a nós a Deus. Nós mortos, sim, na carne, mas vivificados no Espírito. Então Pedro está dizendo para nós que por meio do sacrifício de Cristo Jesus, uma única vez, Ele nos apresentou diante de Deus nosso corpo morto, sim, mas a nossa vida vivificada no Espírito, o Espírito Santo que Cristo havia prometido. Então, Deus é compassivo. Ele teve compaixão de nós, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, mas Ele enviou Cristo para morrer, para nos conduzir a Deus, nos levar de volta ao Pai, e vivos no Espírito. Então, Deus é compassivo. Ele teve compaixão de nós. Então, diante desse fator todo que nós já vimos, o que Deus espera de nós então? Qual que é a reação que Deus espera de nós? Amor e perdão. Amor por vidas, perdoar pecadores, perdoar culpados, amar os culpados, perdoando-os. Por quê? Em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas culpas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas culpas, as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, a prova de amor de Deus é o perdão dos nossos pecados. Deus nos amou de uma tal maneira que nos perdoou por meio de Cristo. Assim, Ele quer que também tenhamos amor, tenhamos compaixão, tenhamos misericórdia daqueles que erraram e derrame sobre eles o perdão, para que eles também sejam livres de toda a culpa, sejam curados da culpa, transformados da culpa. Então, queridos, diante disso, o que nós aprendemos? O tratamento adequado para a culpa e os culpados é entender que Deus não espera de nós perfeição. Nós não somos perfeitos, nós somos culpados também. Entretanto, Deus espera comprometimento com a vontade dEle, porque Ele é compassivo, Ele teve compaixão de nós. E Ele espera de nós também que nós tenhamos amor, compaixão e perdão. Assim como Ele nos amou, assim como Ele nos perdoou. Então, esse é o ponto fundamental do tratamento cristão, adequado para a culpa e para os que se sentem culpados, amor e perdão. Mas tem alguns tópicos ainda que nós podemos nos aprofundar um pouco mais para realmente dar um tratamento adequado para a culpa e para os culpados. Então, amanhã nós vamos continuar esta parte, para que possamos entender um pouco mais de como levar o tratamento adequado para todos aqueles que se sentem culpados. Que Deus nos abençoe, que abra nossa mente e que possamos aprender por meio da palavra a levar refrigério para a alma daqueles que estão se sentindo culpados. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, ó Pai. Trate com as nossas vidas, perdoe os nossos erros, tira toda a culpa do nosso coração, da nossa mente, para que possamos viver debaixo da tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte, e que esta mensagem se espalhe a muitos corações, para a manifestação da tua graça e da tua misericórdia. Nós oramos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos,
e até amanhã, se Deus quiser.